22 é o texto que nós estaremos lendo. Estamos fazendo a exposição desta carta tão importante, e depois de terminar a primeira carta, nós iremos para a segunda carta também, e creio eu que quarta-feira eu termino a exposição deste livro tão importante. Convido os irmãos a abrir esse texto para a nossa edificação, tanto os irmãos que estão aqui na nave do templo, na galeria, e você que está em casa, para que possa ler esse texto comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 a 22. Em pé, nós leremos esse texto para a nossa edificação. Hoje eu irei falar sobre as marcas da vida cristã. Diz assim o texto sagrado: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Juntos o verso 19, 20, 21 e 22, todos juntos? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Toque no nosso coração, ilumine a nossa vida, Senhor, para que possamos viver, ó Deus, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que possamos ter uma conduta ilibada, ó Deus, um coração voltado para o Senhor, um coração cheio do Espírito Santo. Nós não queremos apagar o Espírito, nós queremos, ó Deus, nos apegar à verdade, nós jamais queremos desprezar as profecias, nós queremos, ó Deus, reter o que é bom, ó Deus, de desprezar o que é mal. Ó Deus, ajude-nos a viver para o louvor da Tua glória. Sopra, ó Deus, essas palavras nos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo. Sabemos que este livro foi inspirado pelo Espírito Santo, e nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida. E é isso que nós te pedimos nesta noite, ó Deus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Ao longo desta carta, nós podemos ver que o apóstolo Paulo está ensinando aos Tessalonicenses a viverem de modo digno de Deus, enquanto a igreja aguarda a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus será uma vinda pessoal, Ele mesmo voltará para buscar a sua igreja. Será uma vinda visível, todo olho verá. Será uma vinda audível, a trombeta vai tocar. E vai ter, então, um clangor de trombeta tocando e os anjos cantando. Vai ser uma vinda audível. Será também uma vinda gloriosa. Jesus não vai voltar com uma coroa de espinhos, mas com uma coroa de glória. E será uma volta poderosa, porque todo joelho vai se dobrar diante dele. E será uma volta repentina. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Em Tessalonicenses 4, 1 a 2, nós podemos ver que Paulo então exalta a santidade, dizendo que a santificação é a vontade de Deus para a vida do seu povo. Ele fala sobre o amor fraternal, ele fala sobre uma vida ordeira, uma vida ilibada, uma vida comprometida com o Senhor. No capítulo 4, verso 13 até o 18, ele consolou os irmãos que estavam tristes, porque perderam os seus entes queridos, às vezes pela perseguição religiosa, pessoas que morreram ainda novas. E aí então Paulo fala o seguinte: aos mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. No capítulo 5, de 1 a 11, Paulo os chamou à vigilância e à sobriedade, lembrando-lhes que pertencem ao dia e não às trevas. Então Paulo diz: nós somos filhos da luz, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos filhos do dia, não da noite, não das trevas, nós somos filhos de Deus.
E agora, no capítulo 5, verso 12 até o verso 22, Paulo mostra que essa vigilância e sobriedade deve se manifestar na vida prática. A expectativa da volta de Cristo não produz passividade, acomodação, mas uma vida transformada, uma vida santa, uma vida dedicada a Deus. E a fé cristã aqui, ela não se limita apenas a doutrinas corretas, a ortodoxia. Ela produz também atitudes visíveis nos relacionamentos, na devoção, na santidade, ou seja, a ortopraxia. Ou seja, nós não aprendemos apenas uma doutrina correta, mas também uma conduta correta diante do Senhor. E esses versículos funcionam então como um retrato da vida cristã. É como se Deus estivesse mostrando uma moldura, uma fotografia, como deve ser a vida cristã, a vida do crente. E Paulo então apresenta uma série de exortações breves, mas profundas, que revelam o perfil de uma igreja saudável e de um cristão comprometido com Cristo, cheio do Espírito Santo. Por isso ele fala assim: não apagueis o Espírito, orai sem cessar, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. E nós podemos ver então, a grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a vida cristã autêntica se revela em amor, devoção e santidade. John Stott observou que a verdadeira espiritualidade não é medida por experiências extraordinárias, mas pela obediência diária a Deus. Por isso a grande ideia deste texto é mostrar uma vida cristã autêntica, que se revela em amor, devoção e santidade. E nesse texto Paulo apresenta então 3 marcas fundamentais da vida do cristão. E a primeira marca é que a vida cristã se revela em relacionamentos marcados pelo amor. Nós podemos ver que a primeira área abordada aqui por Paulo é a convivência dentro da igreja. É como nós devemos viver a vida cristã dentro da igreja. E ele pede que os irmãos reconheçam, valorizem, amem aqueles que trabalham entre eles, os que os lideram e os admoestam. Veja o que diz o verso 12. Vamos ler esse versículo 12 todos juntos? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. Vejam bem que ele usa aqui a palavra irmãos. A palavra irmãos aparece nas cartas de Paulo mais de 60 vezes. Nessas 2 epístolas, a palavra irmãos aparece 27 vezes. Ele está falando então da convivência dentro da igreja. E Paulo não está falando aqui de 3 grupos diferentes, mas dos mesmos líderes exercendo funções distintas. E nós podemos ver que os que trabalham arduamente entre eles, ou seja, aqueles que trabalham muito para o benefício da igreja, para promover o reino de Deus, para promover o crescimento da igreja, os que governam espiritualmente, aqueles que protegem e auxiliam a igreja, como Jason, ele foi um defensor do evangelho, e por causa do evangelho, ele foi arrastado de dentro da sua casa para a praça, perseguido, em Tessalônica. E os que admoestam o rebanho, por fim, esses líderes da igreja em Tessalônica, admoestam a igreja, corrigindo os erros doutrinais e os erros morais. O respeito a esses líderes, meus irmãos, não deveria ser concedido simplesmente por causa do cargo, mas por causa do trabalho, por causa da sua função, do trabalho realizado em prol do reino de Deus. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, o líder espiritual é um servo, é um trabalhador. A liderança da igreja, meus irmãos, não é um posto de privilégios, mas uma plataforma de serviço. Eu sempre digo que na igreja nós temos 3 tipos de crente: o crente que trabalha, o crente que não trabalha e o crente que dá trabalho. Que tipo de crente você é? Os líderes trabalham entre os irmãos e não acima deles.
E eles não são dominadores do rebanho, mas servos dele. Eles não visam explorar as ovelhas, mas apacentá-las no Senhor, com a palavra de Deus. Por isso Paulo diz, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Nós devemos honrar, meus irmãos, pastores, presbíteros, diáconos, professores da escola dominical, líderes da igreja que trabalham com afinco no reino de Deus. Nós devemos honrá-los. A igreja saudável honra aqueles que servem fielmente. O autor de Hebreus escreve o seguinte em Hebreus 13:17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Em seguida, Paulo ordena viver em paz uns com os outros. A igreja não é um lugar de um ringue, um lugar de briga, de confusão, de divisão. Uma igreja dividida, ela enfraquece o seu testemunho, é um testemunho para a sociedade. Mas uma igreja em paz reflete o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo. E Paulo vai além, meus irmãos. O versículo 14, ele fala o seguinte, vai aparecer aí na tela, você vai ler comigo. Vamos ler comigo? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então Paulo aqui apresenta 3 grupos que necessitam de uma atenção especial. Ele fala aqui dos insubmissos, aqueles que vivem uma vida desordenada, recusando-se a seguir as orientações bíblicas, apostólicas, fundamentadas nas escrituras sagradas. E ele fala também dos desanimados, aqueles que estão abatidos por medo, por tristeza, por perseguições, pelas incertezas da vida, estão desanimados. E ele fala também dos fracos, aqueles que estão vulneráveis, mais suscetíveis às tentações do mundo, às tentações de Satanás, mais suscetíveis à queda. E a resposta da igreja deveria ser diferente para cada situação. Admoestar os insubmissos. E aqui nós podemos ver que o membro insubmisso, então, torna-se o quê? Uma pedra de tropeço para os demais membros. Por isso eles precisam ser admoestados, corrigidos. E, em segundo lugar, consolar os desanimados. Aqueles que estão desanimados precisam ser encorajados, animados, porque eles estão correndo risco de desistir, de olhar para trás, de recuar, de desviar, seja para a direita ou seja para a esquerda, e se afastar dos caminhos do Senhor. O texto diz aqui que nós devemos amparar os fracos, aqueles que estão sem forças para caminhar, que estão doentes e que precisam de ajuda para não cair na tentação e não ser uma presa de Satanás. Nem todos precisam da mesma abordagem, mas nós devemos aplicar isso a essas realidades. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele afirmou o seguinte, que a sabedoria pastoral consiste em aplicar o remédio certo para cada alma. Todos nós precisamos do remédio de Deus, da receita do céu, para fortalecer a vida da igreja. E aqui nós podemos ver que há pessoas que precisam ser corrigidas, porque estão insubmissas. Outras precisam ser encorajadas, porque estão desanimadas, e outras precisam ser sustentadas, porque estão fracas e precisam de ajuda. Paulo conclui essa sessão, meus irmãos, com 2 exortações. Ele fala assim, sede longânimo para com todos. O que é longanimidade? É o ânimo longo, é a paciência para suportar afrontas. A paciência, meus irmãos, é indispensável na vida comunitária. Muitas vezes nós temos um estupim curto, e aí nós poderíamos criar uma palavra, um neologismo, que podemos dizer, é curtanimidade. Quando a gente não tem longanimidade, a gente tem curtanimidade, um estupim curto, a gente estoura à toa, a gente desce da cruz à toa. E aí por isso que nós precisamos de paciência. E o texto fala assim, evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos.
O padrão do cristão aqui não é a vingança, não é pagar mal com mal, mas é o amor. Porque o amor é o caminho sobremodo excelente. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se exaspera, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Por isso o texto diz que nós devemos seguir sempre o bem. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Nós devemos copiar o exemplo de Jesus. Retribuir o bem com o bem é humano, retribuir o bem com o mal é maligno, mas retribuir o mal com o bem é divino. A Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer, se tiver sede, dá-lhe beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, para que ele se arrependa. E a Bíblia diz que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós devemos vencer o mal com o bem. Jesus, meus irmãos, nos chamou a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. É assim que deve ser a vida cristã. Eu fico lembrando aqui da história de Estevão, perseguido pelo Sinédrio, foi apedrejado, mas ele morrendo, ele não pediu a morte e a vingança contra os seus perseguidores. Pelo contrário, ele orou, dizendo: Pai, não lhes impute esse pecado. A oração dele foi semelhante à oração de Jesus, que orou na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja bem que Estevão aqui, ele respondeu ao mal com graça, com graça. Sabe quem estava ali consentindo na sua morte? Paulo. Consentindo na sua morte, pegaram a roupa e deram para Paulo. E Paulo foi um grande perseguidor do Evangelho. E a Bíblia diz que ele pegou cartas, então foi para Damasco, querendo matar mais cristãos e prendê-los. Mas no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua vida foi transformada pela graça de Deus. E ele se transformou no maior pregador de todos os tempos, o maior plantador de igrejas, o maior escritor do Novo Testamento, porque ele escreveu 3 epístolas, ele escreveu 50% dos escritos do Novo Testamento são escritos de Paulo. Ah, meus irmãos, como tratamos aqueles que nos lideram? Com apreço ou rejeição? Com amor ou indiferença? Reconhecendo os que trabalham entre nós ou menosprezando o seu trabalho? Como reagimos às falhas dos irmãos? Com omissão ou correção amorosa? Somos agentes de paz ou promotores da discórdia, da intriga, da briga, da confusão? Devemos sempre lembrar do Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus. A maturidade cristã, meus irmãos, é demonstrada na forma como nós relacionamos com as pessoas. E nós devemos ter um relacionamento saudável na igreja, com a liderança, com a igreja, com os irmãos, com os líderes, com aqueles que trabalham no reino de Deus. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que a vida cristã se revela em uma espiritualidade vibrante. Nós devemos ser crentes, meus irmãos, entusiasmados com o reino de Deus. Nós devemos ser fervorosos de espírito. O crente não pode ser apático, indiferente, frio, não. O crente tem que ser vibrante na obra de Deus. Tem que ter uma espiritualidade vibrante. Veja que, após tratar dos relacionamentos, Paulo dirige a atenção aqui para a comunhão com Deus. Ele apresenta aqui 3 das mais conhecidas exortações da Bíblia. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus é em Cristo Jesus para convosco. E vejam, meus irmãos, que essas 3 atitudes caminham juntas. Regozijai-vos sempre. Tem vezes que você está triste,
Mas você não é triste. Tem vezes que você está chorando, mas apesar do choro, você pode ser alegre. Paulo não está aqui falando de felicidade, meus irmãos, baseado nas circunstâncias. A alegria do crente é uma alegria cristocêntrica, uma alegria ultra circunstancial, uma alegria que está acima das circunstâncias da vida. Os tessalonicenses enfrentavam perseguições, ainda assim deveriam permanecer alegres. A alegria cristã nasce da certeza de que Cristo reina, de que Cristo salva, de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. John Piper, ele afirma o seguinte, que a alegria cristã é a satisfação da alma em Deus. O crente pode chorar e ainda assim permanecer alegre, porque o choro, meus irmãos, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, louvado seja Deus. Mas o texto diz mais, orai sem cessar. Não quer dizer aqui, meus irmãos, que nós devemos passar o dia inteiro de joelhos diante de Deus. A ideia aqui é viver constantemente dependente de Deus. Em outras palavras, a oração não deve ser esporádica, praticada apenas de vez em quando, mas deve ser contínua, deve ser perseverante, deve ser sem cessar. Orar sem cessar é cultivar uma comunhão contínua com Deus. Você está dirigindo, você está orando. Você está cozinhando, você está orando. Você está lavando a roupa, você está orando. Senhor, lava o meu coração, lava o coração dos meus filhos, lava o coração do meu marido, esse miserável, Senhor, pecador, precisa do Senhor, lava o coração dele. A gente pode orar, meus irmãos, trabalhando, dirigindo, em qualquer situação. Martinho Lutero declarou, dizendo o seguinte: tenho tanto a fazer que preciso passar as primeiras horas do dia em oração. Nós devemos orar, porque a oração é o oxigênio da alma, a oração é a respiração da alma, e nós precisamos orar e orar sem cessar. O texto mostra também que em tudo o quê? Dai graças. Observe, meus irmãos, que Paulo não diz por tudo, mas diz em tudo. Ou seja, nem toda situação é boa, nem tudo que você passa é uma situação favorável. Ele não dá graças aqui pelo sofrimento, mas ele dá graça pela providência de Deus de transformar o sofrimento em fonte de consolo. O sofrimento não é agradável, a enfermidade não é desejável, mas em toda circunstância Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto não diz que todas as coisas são boas, mas o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro de José. José, ele foi perseguido pelos seus irmãos, ele foi lançado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele prosperou, cresceu, mas a mulher de Potifar o perseguiu e queria deitar com ele. Ele correu do pecado e não quis cair. Ela acusou de assédio e por causa disso ele foi para a prisão, ficou 2 anos preso. Na prisão ele se tornou ali o cuidador dos outros presos, e ele então interpretou o sonho do copeiro-chefe, e ele falou: olha, você vai ser redimitido. E o copeiro-chefe voltou a servir na mesa de Faraó. Ele também interpretou o sonho do padeiro-chefe, só que esse sonho, ele falou assim: olha, sua cabeça vai ser servida numa bandeja. E ele foi esquecido pelo copeiro-chefe, ficou 2 anos na prisão. E então Faraó teve um sonho: 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E então José falou: olha, vai ter 7 anos de fartura, mas vai ter também 7 anos de escassez. Coloque um bom administrador. E Faraó então diz: és tu o homem? E ele então saiu da cadeia para ser o primeiro-ministro do Egito. Meus irmãos, aquela venda dele lá como escravo estava dentro do plano de Deus. Doeu muito. Quem sabe ele chorou muito.
Quem sabe se sentiu traído pelos seus irmãos e ferido profundamente na alma. Mas depois ele disse: Deus transformou o mal em bem para salvar muita gente. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, Deus faz todas as coisas cooperar para o bem dos seus filhos. A história de Corrie ten Boom, uma presa em um campo de concentração nazista, ela agradeceu a Deus até pelas pulgas que infestavam ali o alojamento. Mais tarde ela descobriu que essas pulgas afastavam os soldados, e elas, então as prisioneiras ali tinham tempo para orar e para ler a Bíblia. Aquilo que parecia ser um problema, era um instrumento da providência de Deus. Deus usando as pulgas para afastar os soldados nazistas. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas que acontecem conosco. E Ele pode transformar o bem em mal para abençoar a sua vida e a sua família. Em terceiro lugar, meus irmãos, a vida cristã se revela em discernimento e santidade. A terceira marca aqui da vida cristã é o discernimento espiritual. Paulo escreve dizendo o seguinte: não apagueis o quê? O Espírito. E veja que essa imagem aqui, meus irmãos, é de uma chama. É de uma chama que está apagando, uma chama que está extinta, uma chama que está diminuindo. E nós apagamos o fogo do Espírito quando nós cedemos ao pecado, quando deixamos de orar, quando deixamos de obedecer a palavra de Deus, quando deixamos de cultuar ao Senhor, quando deixamos de reunir em culto público, quando abandonamos a casa de Deus e a comunhão com os irmãos, nós vamos esfriando, nós vamos apagando, nós vamos murchando, nós vamos secando, e alguns se tornam como aquele vale de ossos secos. E Paulo acrescenta dizendo: não desprezeis as profecias. O crente não deve desprezar as profecias. As mensagens apostólicas eram revelatórias, e hoje nós podemos perceber quantos estão abandonando a palavra de Deus, como aquele pastor desviado, liberal, que hoje nós estamos vendo um liberalismo muito grande em muitas igrejas, e esse pastor diz que a Bíblia precisa ser atualizada, mas não é a Bíblia que precisa ser atualizada, é a nossa vida que precisa ser atualizada pela Bíblia. Jesus orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O crente, meus irmãos, não deve desprezar as profecias. Atualmente as mensagens são expositivas. E o que é uma mensagem expositiva, pastor? É ler, explicar e aplicar. Paulo disse que a profecia fala aos homens edificando, exortando e consolando. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, diz que o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Muitas vezes nós estamos pensando em algo futurista, em algo para o futuro, mas o que Deus quis revelar para o seu povo, meus irmãos, já está nas Escrituras. O cano está fechado e Deus fala conosco por meio da sua palavra. A pregação da palavra de Deus não pode ser desprezada na igreja. Devemos deixar claro que a revelação de Deus está contida na Escritura. Deus fala pelas Escrituras, sola Escritura. Por isso, nós precisamos restaurar a supremacia da palavra e a primazia da pregação na igreja contemporânea. Existem muitas igrejas que já não pregam mais a Bíblia. Segue o seu próprio coração, segue a sua própria visão. Certa feita eu participei de uma reunião que o dirigente falou assim: vamos todos falar em língua, porque lá no céu todos nós iremos falar em língua. 2 erros, 2 heresias. A Bíblia diz que quando a pessoa fala língua tem que falar 2 ou 3, e quanto muito 3, né? E sucessivamente haja que interprete. Se não houver fica lá na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Outra heresia, meus irmãos, lá no céu ninguém vai falar em língua. Porque línguas é sinal lá de Babel, é confusão das línguas, as línguas foram confundidas para que o povo se espalhasse, porque eles queriam criar uma torre que chegasse até o céu e não se espalhasse, e Deus então confundiu em Babel a linguagem humana. Por isso, meus irmãos, na igreja eu não poderia aqui pregar em outra língua, se eu falasse aqui Rinematov Manaim Shevet Yarim,
Vocês entenderam alguma coisa? Eu falei, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Eu tenho que falar uma linguagem que vocês possam entendê-la. Eu lembro do meu avô, ele era católico romano, e ele frequentava a missa era toda em latim. E dizer que só entendia no final da missa, quando o padre falava assim, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, a missa acabou. Quando ele lia a Bíblia em latim, ele ia de costas para o povo e de frente para o altar. O que os reformadores fizeram? Pegaram a Bíblia em latim, traduziram-na para a língua do povo. Foi isso que Lutero fez em Wittenberg, quando ele ficou 10 meses traduzindo a Bíblia do latim para a língua alemã, para que o povo pudesse ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. A igreja não é lugar de confusão, é lugar de edificação, é lugar de crescimento, é um lugar de entendimento, de compreensão. Você tem que sair daqui compreendendo o que Deus quer falar com você. Por isso, sola a Escritura. Por isso, meus irmãos, nós precisamos restaurar a supremacia da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar a sociedade, que vai mudar os casamentos, que vai mudar as nações, que vai mudar os corações. Nada tem poder para mudar o coração humano, a não ser a palavra de Deus. Por isso nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós não podemos atualizar a palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. Nós não podemos tirar nada da palavra de Deus. Nós devemos pregar o que a Bíblia diz. E Paulo diz, julgai todas as coisas. Nem tudo que é apresentado como espiritual, meus irmãos, procede de Deus. Nem toda experiência religiosa é verdadeira. Nem toda mensagem é bíblica. Por isso Paulo diz que os ouvintes devem julgar aquilo que é ensinado. Aquilo que vocês estão ouvindo, seja o pastor Marcelo, pastor Rui, qualquer pregador, seja o pastor Lugério, seja Roberto Brasileiro, tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso Paulo chega a dizer o seguinte, tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem. É o discernimento, o povo de Deus precisa aprender a discernir, a igreja precisa de discernimento. João repete isso, meus irmãos, na sua primeira carta, dizendo o seguinte, provai os espíritos se procedem de Deus. A igreja de Cristo não pode acreditar em tudo, porque nem tudo é de Deus. Eu lembro de uma reunião que eu participei de oração, então o moço chegou profetizando, dizendo, eu sou o profeta de Deus, e ele colocou a mão sobre a cabeça de um irmão, você, eis que tu és a menina dos meus olhos, chegou na outra, falou assim, olha, você vai passar uma vitória, uma luta muito grande, mas no final você vai ter vitória. Aí chegou num jovem, colocou a mão na cabeça dele, falou assim, olha, eu vou buscar a sua alma lá no inferno. Quando ele falou assim, ele cai, bum, teve uma confusão, todo mundo, sai Satanás, sai demônio, e foi assim que aconteceu. 2 erros, meus irmãos, né? 2 erros. Primeiro, que a alma só vai para o inferno depois que a pessoa morre, e ele estava vivo. Em segundo lugar, se a alma for para o inferno, meus irmãos, a alma não vai sair de lá, porque já foi para o destino dela. Só Jesus, meus irmãos, tem poder para salvar uma pessoa do inferno, só Jesus. Só Cristo. A igreja de Cristo não pode acreditar em tudo, por isso nós devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus. A Bíblia não fala assim, experimentai tudo, a Bíblia diz examinai tudo, julgai todas as coisas. Os crentes bereanos são um grande exemplo desta verdade. Lucas registra isso em Atos capítulo 17, versículo 11. Paulo estava pregando, o grande apóstolo Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, o grande plantador de igreja, e Paulo estava pregando. E a Bíblia diz que examinava as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os crentes de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, porque eles examinavam tudo segundo a luz das Escrituras. Observe, meus irmãos, que ele estava ouvindo ninguém menos que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era aquele que foi até o terceiro céus e viu coisas inefáveis. O maior escritor do Novo Testamento, mas mesmo assim, eles conferiram tudo na Escritura. Em seguida, Paulo diz, retende o que é bom.
O crente não apenas identifica a verdade, ele se apega à verdade. E aqui que você se apega, você não pode abrir mão. Você tem que abraçar a verdade. A verdade deve ser abraçada, a verdade deve ser preservada. A verdade não deve ser apenas reconhecida, mas ela deve ser abraçada. Por isso, retenha essa doutrina, retenha os princípios bíblicos, retenha o Evangelho de Cristo, retenha tudo aquilo que glorifica a Deus. Vamos pensar o seguinte aqui nesta noite, nós estamos aqui neste culto, vamos pensar que nesta noite descesse um anjo aqui e pregasse outro Evangelho, que não seja esse que está revelado. A Bíblia diz o seguinte: seja anátema. Mesmo se descer um anjo vindo do céu, trazendo uma outra revelação, seja anátema. Por isso, meus irmãos, no século V, Maomé recebeu uma revelação de um anjo, que ele recebeu a revelação do anjo, e o anjo trouxe para ele a revelação do Alcorão. E essa revelação do Alcorão, trazida por esse anjo, veio das profundezas do inferno. Não é o Evangelho de Jesus. Os mormons também receberam uma revelação de um anjo, e escreveram assim: o outro testamento de Cristo. Esse outro testamento de Cristo não é o testamento verdadeiro de Jesus, não é o Evangelho verdadeiro. Por isso, nós devemos reter o Evangelho de Cristo e não abrir mão dele. Finalmente, abstende-vos de toda forma de mal. A santidade, meus irmãos, exige separação do pecado. Não basta amar o bem, é necessário rejeitar o mal. É necessário matar o mal. Mate o pecado, ou o pecado te matará. Se você não matar o pecado na sua vida, o pecado vai te matar. Por isso, abstende-vos de toda forma de mal. A vida cristã não é apenas evitar o mal doutrinário, mas também é fugir do erro moral. E o cristão deve manter uma distância de tudo aquilo que conduz ao mal. O que pode te causar o mal? Se o seu celular, quem sabe você está acessando algumas coisas que vão te levar ao mal. Vão te levar ao adultério virtual, vão te levar a ser infiel à sua esposa, vão te levar a abraçar o ateísmo, abraçar outra ideologia, outra seita. Abraça o Evangelho. E isso inclui, meus irmãos, que nós devemos então nos afastar de falsas doutrinas, de práticas pecaminosas, de esquemas desonestos, de relacionamentos corruptores, de entretenimentos que promovem o pecado, de comportamentos que comprometem o testemunho cristão. Nós devemos nos afastar de toda forma de mal. O que está te levando para longe de Deus? O que está esfriando a sua alma? O que está te levando a murmurar, a reclamar, a viver como o povo lá em Israel, que ficou lá no deserto andando, mas reclamando da comida, todo dia esse maná. Aí Deus então mandou codornizes, eles comeram muita carne, eles comeram tanto que saiu pelo nariz. Ingratidão, meus irmãos. Nós devemos nos afastar de toda forma de mal. E ao concluir essa sessão, Paulo nos mostra que a expectativa da volta de Cristo, meus irmãos, deve trazer então uma transformação prática. Enquanto nós aguardamos o retorno do Senhor, nós somos chamados a viver de maneira diferente, porque o crente é visto não pela semelhança, o crente é visto pela diferença. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre aquele que é justo e aquele que é injusto. Devemos cultivar relacionamentos marcados pelo amor, devemos desenvolver uma espiritualidade caracterizada pela alegria, oração e gratidão, devemos buscar discernimento e santidade diante de Deus, e essas são as marcas da verdadeira vida cristã. Que essas marcas possam estar no seu coração, na sua família e nesta igreja. Essas são as marcas da verdadeira vida cristã. A igreja que vive assim torna visível o poder do Evangelho ao mundo. E aí nós temos um poder espiritual para fazer diferença na família, na empresa, na escola, na faculdade, na sociedade, na rua, na praça, em todo lugar. Não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. Não basta esperar a volta de Jesus, é preciso viver de modo digno daquele que voltará.
para buscar a sua igreja, que possamos viver uma vida que glorifica o Senhor. Aplicações finais, meus irmãos: como viveremos? Honraremos e serviremos nossos irmãos com amor e paciência. Sirva na igreja, sirva com seus dons, com seus talentos. Honre aqueles que trabalham no Senhor, ore por eles. Buscaremos promover a paz, encorajar os abatidos, corrigir os que erram e sustentar os fracos. Seja uma mão amiga para ajudar aquele que está caído. Ore por aquele que precisa das suas orações, ajude aquele que precisa da sua ajuda e corrija aquele que precisa ser corrigido. Não seja omisso, cumpra a sua missão. Deus te levantou para ser uma bênção nesta igreja, uma bênção neste mundo para a glória do Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, conviveremos, cultivaremos diariamente alegria, oração e gratidão. Seja alegre, seja um crente alegre. Como aquele cântico que nós cantamos: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E quando a gente vê a história deste hino, esse irmão que compôs esse hino tinha perdido seus filhos no naufrágio, e apesar da dor, apesar das lágrimas, apesar da perda, ele cantou esse belo hino: sou feliz com Jesus sempre sou. Que nós possamos ter esta alegria no nosso coração, independentemente das circunstâncias, independente mesmo da dor, das perseguições e das lutas da vida. E finalmente, como viveremos? Examinaremos tudo pela palavra e fugiremos de toda forma de mal. Olha este mundo na cosmovisão cristã, com o olhar das Escrituras. Use essa lente. Por exemplo, eu preciso aqui dessas duas lentes para que eu possa corrigir a minha miopia. Eu só consigo enxergar o rosto de vocês sem ficar embaçado se eu colocar esses óculos. E então, essas duas lentes, esses dois óculos aqui, os meus óculos, corrigem então a minha visão. Como é que nós devemos então olhar este mundo, meus irmãos, de maneira correta? À luz das Escrituras, examinando tudo à luz das Escrituras. Buscaremos discernimento espiritual, uma vida santa, agradando ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Todos nós já fomos a um banco aqui e contemplamos ali os caixas. Os caixas do banco, meus irmãos, eles não estudam a nota falsa, eles estudam a nota verdadeira. Quando a nota falsa aparecer, então eles identificam facilmente, porque eles conhecem a nota verdadeira. Da mesma forma, meus irmãos, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais facilmente nós discernimos o erro. Nós discernimos o erro à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não aceitaremos qualquer ensino porque é popular, emocionante, ou apresentado por alguém influente nas redes sociais. A Escritura será a nossa total e final autoridade. Que Deus nos abençoe. Levante a sua Bíblia bem alta assim comigo, assim, ó, e diga comigo: a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Louvado seja Deus.